Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos, bom dia. Estamos em mais um dia do nosso desafio 31 dias para performar em 2026. E mais uma vez vamos falar sobre treinamento mental, sobre mentalidade, sobre como desenvolver a mentalidade do atleta. E eu chamo a atenção porque durante todo esse treinamento a gente tem trazido aqui grandes temas, né? É uma riqueza, né, de detalhes, onde se faz necessário trabalhar, né, a mente de um atleta para que ele possa alcançar o alto rendimento, para que ele possa alcançar a performance. Nós sabemos que nós precisamos repartir isso em três fases. Antes da gente pensar em alta performance, em alto rendimento, precisamos pensar em três fases. A primeira fase é uma fase de iniciar todo o processo. Imagine que existem coisas que você não sabe e que você precisa aprender. Imagine coisas que você precisa, que depois que você sabe, você precisa fazer. E ao alto rendimento, ele vai partir dessa terceira fase. Aquilo que você já sabe e que você faz cada vez mais, e aquilo que você sabe e faz cada vez melhor. Isso é uma exigência, isso é uma expectativa, isso é uma pressão do ambiente ao qual você está inserido. E esse ambiente, ele requer de você resultados. Você treina, você é atleta, você quer resultados e o ambiente quer de você performance. Então, qual a capacidade que você tem de entregar aquilo que o ambiente espera de você? Qual é o. Você está treinando, está se preparando para esse dia? Então, tudo isso é fundamental para que o atleta ele possa ter autonomia e protagonismo desse processo. Para isso, ele precisa de treinadores. E eu vou dizer para você onde é que estão esses treinadores. Existem três lugares de aprendizado. Existem três lugares de treinamento. E nesses três lugares, o atleta em formação, ele tem treinadores diferentes. E eu vou explicar para você o que eu explico nos nossos treinamentos, né? Para que você também possa identificar e você ver qual é o seu papel dentro desse processo. Aqui a gente está falando com o público que está no Instagram, com o público que está aqui presente no YouTube, e a ideia, né? Aqui tem pais, tem mães, tem treinadores, tem atletas, que você entenda e você pegue o que faz sentido para você. Mas imagine agora, tá? Que você está num processo de formação e que você precisa, né, ser treinado. Então, o primeiro lugar de treinamento chama-se a sua casa. É na sua casa que você aprende valores e crenças que são importantes para o seu desenvolvimento. É ali que o atleta em formação, ele vai aprender sobre comportamento. É ali onde, o primeiro lugar onde ele vai aprender sobre atitudes. É ali o primeiro lugar onde ele vai aprender a refletir sobre os resultados que ele gostaria. Então, o pai e a mãe, como treinadores nesse ambiente, precisa ter muita sabedoria em como conduzir esse filho atleta, em como conduzir, porque nós treinamos o nosso filho para a vida, não é verdade? Então, mas nós sabemos que hoje existem muitos lares disfuncionais, nós sabemos que existem muitos lares com problemas, nós sabemos que tudo isso, a criança, né, aquele atleta em formação, ele está dentro daquele ambiente. E aquele ambiente, ele faz com que ele crie motivações nesse jovem atleta, de não querer mais repetir aquela mesma situação. Só que entenda, existe coisas conscientes que ele não quer mais repetir, mas existe coisas inconscientes que ele vai continuar repetindo ao longo da sua jornada. Quando ele entra no segundo lugar de treinamento, que
são os ambientes sociais, são os ambientes sociais, e aí vamos colocar aqui para um jovem atleta, vamos colocar um primeiro ambiente social onde ele convive com pessoas da mesma idade, aonde é apresentado ali o mesmo conteúdo, né? Digamos, é o mesmo conteúdo, mas as pessoas percebem de forma diferente porque elas são diferentes. Então, o segundo lugar de treinamento é a escola. E lá, como treinador, ele tem o seu professor. É o professor que mostra um mundo diferente do que seus pais mostram. Não é verdade? O pai e a mãe mostram mais um mundo de comportamento, mostram mais um mundo de visão, de destino. Essa é a função do pai e da mãe. Mas na escola é um lugar de treinamento para que você desenvolva conhecimento, habilidade, para que você tenha uma nova percepção do mundo, para que você conheça, né, uma geografia além daquela que você vê, daquela que você frequenta, para que você tenha acesso a conhecimentos diferentes, para que você socialize essa informação, para que você tenha trabalhos em grupo, né, tenha momentos em equipe. É uma socialização de conhecimento. E é ali onde o garoto muitas vezes ele percebe criações diferentes. Ele percebe que o que pode na casa dele, na casa do outro colega não pode. Ele começa a perceber que o que ele passa na casa dele, o outro colega não passa. Vamos parar para pensar que aquele garoto chegou triste na escola porque acabou de presenciar uma briga entre os pais. Mas aí quando ele tá indo embora, ele tá indo com o amiguinho, aí chega o pai e a mãe para receber aquele menino e o pai olha assim e bate aquela coisa na cabeça, poxa, eu queria que na minha casa fosse assim. Então, esse aí, esse momento aí, ele forja também pensamentos, né, sentimentos que vai atrelar ao nosso comportamento. E no terceiro lugar de treinamento, a gente vai ter aqueles que treinam as nossas habilidades, né? Então, para um garoto que não é jogador de futebol, ele pode ter vários outros treinadores, né? Alguém que desenvolva ali alguma técnica nele. Mas como estamos falando de futebol, seria o treinador da escolinha, né? Que é a primeira parte dele. E depois ele vai ter o treinador do clube. Entenda que muitas vezes o treinador, ele precisa ter uma função importante dentro desse processo. Treinador é aquele que vai servir àquele que está sendo treinado. É aquele que vai estimular, é aquele que vai desenvolver, é aquele que vai apontar destino, é aquele que vai mostrar o caminho, é aquele que vai pensar em como desenvolver aquele que ele está servindo. Então, todos os treinadores, né, seja o pai na sua casa e a mãe, seja o professor na escola, seja o treinador na escolinha, eles precisam ser pessoas preparadas para servir, preparadas para treinar, preparadas para desenvolver, preparadas para encaminhar, para direcionar, para estimular o crescimento. E muitas vezes esse estímulo ao crescimento, eles precisam ser através de desafios, precisa ser através de impactos emocionais. Sim, eu concordo com isso. Mas eu entendo também que muitos treinadores, né? E aí agora eu vou falar do treinador técnico, não estão preparados para lidar com esta criança que sonha em ser jogador de futebol, com esta criança que ainda está em formação, com essa criança que tem alguns desafios dentro de casa, alguns desafios na escola, mas que quer jogar futebol. E muitas vezes esses atletas, a conexão dele, a primeira conexão dele no esporte, elas são através de treinadores frustrados. Treinadores frustrados. São treinadores que não sabem ensinar, são treinadores que muitas vezes ainda têm ali a sua dor de não ter chegado, de não ter alcançado, de não ter tido a oportunidade através do esporte. Então, quando você tem alguém, a primeira coisa, você quer ser treinador, você é um servo, você é aquele que serve. Em alguns momentos, você é um mestre, aquele que ensina, não é verdade? Mas, enquanto você ensina, sempre você estará servindo com aquilo que você conhece. E aquele que não ensina aquilo que aprende, ele não serve.
não é verdade? Então a gente percebe essa dificuldade. Essa dificuldade ela está dentro do esporte. Ela muitas vezes ela não está no em outros esportes, tá? Eu percebo isso. Eu estudo outros esportes, eu converso com pessoas de outros esportes, mas eu vejo que no futebol, por muitas variáveis, não acontece dessa forma. Mas é onde o garoto ele é inserido para ele aprender. E esses três lugares, a casa, a escola e o treinamento, o time de futebol, né? Ele constitui o primeiro ambiente onde esse atleta é formado. E hoje, na nossa aula 19, nós vamos falar sobre o ambiente do atleta. Na é verdade, então a gente vem caminhando, a gente vem falando sobre várias etapas do desenvolvimento desse atleta, mas agora chegou a hora da gente falar sobre o treinamento, né? Sobre como o atleta deve lidar nesse ambiente. E nessa caminhada até aqui, a gente precisou mergulhar em várias áreas, mas talvez nesse momento seja o momento onde a gente vai trazer, de fato, um movimento tático. Na verdade, eu estava trazendo uma consciência para vocês. Então, recomendo que você assista às aulas anteriores, mas hoje a gente precisa entender que o ambiente ao redor, o ambiente ao nosso redor, ele influencia em quem a gente se torna. Entenda que talvez eu tenha a capacidade de influenciar o meu ambiente, mas existem ambientes que ali eu sou influenciado. E o atleta, ele precisa reconhecer esse ambiente onde ele está, porque existem ambientes que ele precisa ser influenciado, mas também ele precisa de ambientes aonde ele seja influência, aonde ele não seja influenciado. Então a gente precisa reconhecer esses ambientes, que cada ambiente exige de nós alguma coisa. Cada ambiente tira de nós alguma coisa. Cada ambiente custa em nós alguma coisa. Então, mesmo lidando com treinadores incapazes, né, nós precisamos entender o seguinte: qual é o meu papel dentro desse processo? É questionar quem tem capacidade ou quem não tem capacidade, ou aproveitar da oportunidade que eu tenho naquele ambiente de formação para me desenvolver? Então, essa é uma pergunta que o garoto ele não está preparado para fazer, mas que um atleta formado ele precisa ter consciência. Imagine que durante uma vida profissional, os atletas eles são contratados de um clube para outro. E muitas vezes a gente percebe que o atleta ele vai escolher para onde ele vai, né? Alguns a motivação é financeira, outra motivação é estrutura, outra motivação é porque aquele treinador ali ele é bem reconhecido, aquele é porque o grupo é qualificado, aquele é porque vai jogar grandes competições. Então, o ambiente ele vai influenciar totalmente nas nossas decisões, totalmente. E a gente precisa identificar esses ambientes que nos treinam, esses ambientes que nos capacitam, esses ambientes que nos esticam, que nos expande, que nos faz cada vez melhor. Não significa procurar somente os ambientes onde está tudo bem, onde vai tudo bem. Não. Nós precisamos também identificar ambientes que nos faz melhorar. Aí eu sempre trago um paralelo, porque muitos atletas, em formação, eles querem jogar em clubes de futebol. Muitos pais querem seus filhos jogando no clube de futebol e querem que jogue no clube mais top. Só que quanto mais o clube ele seja vencedor, ele tenha mais destaque, é para onde a maioria está indo. E quando a maioria está indo para aquele lugar, aquele ambiente ele se torna mais exclusivo, mais difícil, né, mais desafiador. E, e aquele ambientes desafiadores, são ambientes de maior pressão. Não é verdade? Imagine um time que é um time campeão, um time reconhecido na sua formação, que todo mundo está indo para lá, mas eu só posso segurar ali 30, 40 atletas, e eu preciso manter aquele time em crescimento, em constância, né? E muita gente querendo entrar e eu preciso segurar o máximo possível. Então, aquele ambiente é uma pressão muito maior.
Então, esses ambientes, eles moldam, né? Jogar com grupos mais qualificados, jogar com grupos menos qualificados, estar em lugares onde o treinamento não é tão bom, jogar em lugares onde a estrutura não é tão bom, que não joga tantas competições. Então, tudo isso vai influenciar na formação do teu filho atleta. É, Na aula passada, a gente falou sobre constância e consistência. Agora a gente precisa identificar um ambiente para entender o ambiente certo. Eu quero te falar só mais uma coisa antes ainda da gente entrar na aula. Eu citei aqui a nossa casa como um ambiente, né, de treinamento. Só que a nossa casa também é um ambiente de segurança, é um ambiente de familiarização. E todo mundo precisa ter esse ambiente onde você se sente em casa, onde você se sente tranquilo, onde você abaixa a guarda, aonde você às vezes quer um colo, às vezes onde você às vezes quer se sentir amado, às vezes onde você quer se sentir seguro. E é fundamental para os pais proporcionar esse tipo de ambiente para esse atleta. Mas, Wellington, você está falando isso, parece óbvio, mas muitas vezes o seu atleta ele não tem isso, tá? E aí, quando ele não tem isso, ele vai buscar isso em algum lugar. Em algum lugar que eu receba, que ele se sinta seguro, que ele se sinta confortável, familiarizado. E esse lugar, quem deve proporcionar é papai e mamãe. Quando papai e mamãe não conseguem proporcionar este lugar, ainda existe o desejo dessa criança estar ali. Só nessa dica, nesse parênteses que eu abri aqui, a gente pode identificar muitos, vários problemas. Mas eu vou trazer um aqui que me chama muita atenção. Às vezes o garoto, ele quer trazer, ele reconhece esse lugar de intimidade, esse lugar de familiarização, esse lugar de segurança. E muitas vezes esse garoto, quando está em conexão ali com seus pais, ele não quer ser o atleta, ele quer ser apenas o filho, aquele que sabe que tem um colo, aquele que sabe que está seguro, aquele que sabe que está suprido, aquele que sabe que é amado. E este lugar é importantíssimo para que a gente renove as ideias, para que a gente relaxe, para que a gente volte à calma. Então, papai e mamãe precisam perceber que nesse momento eles não são treinadores comportamentais. Nesse momento eles apenas são pai e mãe conectado também por uma eh, por uma conexão que transcende, né? Que somente pai e mãe pode sentir ou pode executar. Então observe que o garoto com a mãe, ele muitas vezes ele quer se conectar através da sua emoção, através dos seus sentimentos, né? E com o pai, muitas vezes ele quer, ele fala as coisas pro pai, mas a grande verdade é que ele gostaria de perguntar, pai, me ajude, eu preciso tomar uma decisão. Me mostre alguma coisa, me diga que vai dar certo, me diga que vai dar tempo, me diga que eu vou conseguir, me diga que eu sou capaz. E papais e mamães precisam identificar esse momento, porque é saudável, porque é importante, porque é diferencial que vocês podem trazer para o teu filho. Às vezes a gente quer sair do nosso papel e da importância de pais, treinadores no lar, para querer ser treinadores do time, dizendo que o menino fez, o que ele não faz, o que ele devia ter feito. E quem vai ficar quem vai cumprir esse papel importante de alta intimidade e de alto valor que vocês foram escolhidos para ser? Então essa reflexão ela é muito importante porque você pode criar ambientes e você é importante para criar ambientes, beleza? Então vamos lá. Você pode ter talento, disciplina, vontade, mas o ambiente ao seu redor, ele acelera ou trava a sua evolução. Isso é fundamental. O atleta, ele pode ter talento, pode ser disciplinado, pode ter muita vontade, mas o ambiente ao seu redor pode travar ou acelerar a sua evolução. Escreve isso. Ambiente molda comportamento. Ambiente molda
comportamento. Principalmente nessa idade, ali entre os 12 aos 17 anos, onde o outro influencia muito, onde o ambiente influencia muito, onde as vontades elas mudam a todo tempo. E é por isso que eu reforço aquilo que eu disse anteriormente. A formação de um atleta, ele precisa se dar em treinamento e experiências. E aí eu vou acrescentar algo mais: treinamentos, experiências e ambientes saudáveis. O que você controla? Treinamento, experiências e ambientes saudáveis. Isso constitua o caráter, a formação, a identidade de um atleta. E isso precisa ser de responsabilidade para aqueles que estão formando um atleta. Isso influencia direto nos seus pensamentos, ou seja, na sua mentalidade, tá? O que é o ambiente do atleta? O ambiente inclui as pessoas com quem ele vai conviver, isso constitui o ambiente. O lugar onde ele treina, isso constitui o ambiente. O conteúdo que ele consome naquele lugar, isso constitui o ambiente. As influências que você recebe, isso constitui o ambiente. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Seu ambiente está ajudando ou dificultando a sua evolução? O seu ambiente agora está dificultando ou está ajudando, está acelerando a sua evolução? Essa é uma pergunta muito importante. Por quê? Porque às vezes algumas peças precisam ser mudadas de lugar. Precisa às vezes existir um movimento de saída de um lugar para outro. Muitas vezes a gente não sai e aí chega o momento que a gente é expulso ou é promovido naquele lugar. Por quê? Porque o ambiente que você está, ele precisa te evoluir. E se ele não te evolui, ele te prende. E se ele te prende, é como se fosse vamos pensar aqui, uma bexiga que você está colocando ali informação, informação, mas ela não sai do lugar e ela enche, 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 enche. Um dia ela explode. E sair nesses momentos, fazer esse movimento nesses momentos, gera muito problemas de relacionamento. É exatamente, vamos pensar aqui no futebol, quando o garoto ele é dispensado de um clube. Tanto quando ele é dispensado, aquilo ali naquele momento é um grande problema, mas o problema não é a dispensa, o problema é o que fez esse garoto não evoluir. E aí ele sai daquele ambiente, mas ele entendeu, ele percebeu que aquela fase não estava legal, e aí ele muda de ambiente e lá ele dá sequência ao desenvolvimento dele. Mas para ele ter que mudar aquilo que fez ele ser mandado embora naquele lugar. Aí vai fazer dar certo no outro lugar. Se ele não aprendeu, não vai dar certo no outro lugar também. Ou às vezes, o garoto que está ali no time e ele está performando, está tendo bons resultados, e alguém tira ele daqui desse lugar e leva ele para um lugar onde ele pode performar mais ainda. Por quê? Porque performar ou não performar pode mudar o seu ambiente. Mas o mais importante é o que você faz agora. O mais importante é a pessoa que você está se tornando agora. O mais importante é fazer o seu melhor nas condições que você tem hoje, agora, para quando chegar num lugar melhor, ser melhor ainda. Isso é uma ideia de capricho. Nós falamos isso em uma aula e agora nós estamos desenvolvendo um pouco mais. Então, o ambiente, ele constitui as pessoas com que eu convivo, o lugar que eu treino, o conteúdo que eu consumo e as influências que eu recebo. Isso constitui o ambiente. Esse é o ambiente que me pressiona, que me estica, que me desenvolve. Qual a base bíblica para isso, Hélio? 1 Coríntios 15:33 diz assim: as más companhias corrompem os bons costumes. Olha só,
A Bíblia trazendo aqui uma situação de ambiente aonde se você convive com maus companhias, isso corrompe os bons costumes. O que é que acontece? Quando você convive com pessoas más, que têm ensinamentos, que têm influências diferentes daquela que você aprendeu com seus pais, isso pode corromper aquilo que seus pais ensinaram. Tanto um ambiente saudável pode te sarar do ambiente tóxico que você tinha em casa, como você estar num ambiente tóxico pode te atrapalhar, te corromper daquilo que seus pais te ensinaram. Então, olha aí o poder do ambiente. Poder de você perceber as coisas de forma diferente. As pessoas ao nosso redor influenciam as nossas decisões. As pessoas ao nosso redor influenciam as nossas decisões. Convivência, as pessoas que nós convivemos, elas vão me impactar. Olha que coisa, escreve isso. As pessoas que nós convivemos, elas irão impactar na nossa mentalidade, naquilo que nós pensamos e em como nós nos comportamos. E o futebol muitas vezes oferece isso, esse movimento, né? Eu tô aqui, aí vou para outra cidade, outro estado, lá tem costume diferente, isso já vai mexendo com o meu movimento. Esse é o poder do ambiente. Vamos falar sobre alguns tipos de ambiente, tá? Vamos falar sobre ambientes que te enfraquecem. Ambientes que te enfraquecem. São ambientes em que pessoas te desmotivam, ambientes onde a negatividade é constante, ambiente onde você só tem críticas destrutivas e um ambiente onde falta disciplina. São esses quatro ambientes, eles vão te enfraquecer. Eles não vão te formar. E às vezes, o atleta, ele tem isso em casa. Olha, eu vou repetir, tá? Os quatro ambientes que te enfraquecem. Ambientes que têm pessoas que te desmotivam, ambientes onde a negatividade é constante, ambientes onde as críticas são destrutivas e ambientes onde falta disciplina. Agora, eu vou trazer para você exemplos de ambientes que vão te fortalecer. Porque você pode estar escutando agora e pensar como eu posso criar um ambiente saudável para a formação do meu atleta. Onde eu, atleta, posso criar um ambiente saudável para o meu desenvolvimento. Onde eu, esposa, eu, mãe, posso criar um ambiente saudável. São perguntas que nós devemos fazer. Então, onde é? Que ambientes são esses? Ambiente onde eu incentivo ao crescimento, onde há incentivo ao crescimento, ambientes onde há disciplina, ambientes onde existe a mentalidade positiva, o encorajamento, apontando direção, ambiente onde tem pessoas que buscam a evolução. Esses ambientes, eles fortalecem crenças poderosas para o seu desenvolvimento. Escreve isso. O ambiente forte constrói atletas fortes. Ambientes fortes constroem atletas fortes. Pessoas fortes treinam atletas fortes. Pessoas fortes ensinam atletas fortes. Pessoas fortes influenciam atletas fortes. Ambientes fortes constroem atletas fortes. Faz sentido para você? Faz sentido você entender as influências que um ambiente ele pode causar? Agora vamos pensar aqui também como as redes, né, as influências das redes e o conteúdo, ele pode também te atrapalhar. Vamos pensar o seguinte: hoje, o ambiente, além tudo que eu falei que inclui, o ambiente também hoje inclui o quê? Redes sociais, conteúdos que você consome e as referências que você segue. As pessoas que você escuta nas redes sociais, na internet, elas influenciam na sua tomada de decisão. E aí é exatamente onde eu, Wellington, me posiciono. Porque eu quero ser uma influência positiva, tanto na sua casa como no ambiente do teu atleta. E dentro da nossa plataforma Treinamento Foot, ali o que é? É um ambiente de treinamento.
É um ambiente de desenvolvimento, é um ambiente de encorajamento, é um ambiente de motivação, é um ambiente de ensino, é um ambiente de confronto, um ambiente de destino. Eu quero me posicionar como uma influência positiva dentro do seu ambiente. Eu quero ser forte para ajudar a treinar, a construir, a formar atletas fortes. Então, eu criei esse ambiente de treinamento, ao qual eu chamo de plataforma Treinamento Food. E na plataforma Treinamento Food, eu tenho certeza que ali é o lugar onde nós ajudamos e colaboramos a treinar a mente, a mentalidade e o comportamento do teu filho atleta. Então, olha só, o que você consome todos os dias fortalece a tua mentalidade? O que você consome todo dia fortalece a tua mentalidade? O que é que você está assistindo? Quem é que você está ouvindo? Quem é que está te guiando? Eu tenho certeza que se eu fizesse vídeos de piada, de gracinha, futebol, de polêmica, eu teria muito mais views, muito mais seguidores. Não é verdade? Não. Mas eu me coloco no papel de treinador. Eu quero ensinar, quero apontar destino e eu quero mostrar que você pode ser muito melhor, que você pode avançar, que vai dar certo, que vai dar tempo, que vai ter festa, mas que você precisa de treinamento. Então, esse é o meu posicionamento, é onde eu me coloco, tá bom? Porque existe grandes reflexões que o atleta ou aquele que convive com o atleta, ele precisa fazer todos os dias. Por exemplo, quem são as pessoas que mais influenciam a minha vida hoje? Escreva isso no papel. Faça esse exercício. Quem são as pessoas que mais te influenciam hoje? Quem são? Agora a segunda pergunta. Essa influência dessas pessoas que mais me influenciam, essa influência, ela me aproxima ou me afasta dos meus objetivos? Quem são as pessoas que mais me influenciam hoje? E essa influência que essas pessoas me influenciam, elas me aproximam ou me afasta dos meus objetivos? Essa é a grande pergunta. Essa é o grande insight. E serve para todas as áreas da vida. Então, o ambiente, ele não determina apenas o seu destino, mas ele influencia a sua direção. O ambiente, ele, muitas vezes, ele não vai determinar o seu destino, mas ele vai influenciar a sua direção. Faz sentido para você? Faz sentido para você isso? Na próxima aula, nós vamos falar sobre a influência das companhias. Vamos falar exatamente quem são essas pessoas que influenciam a minha vida e nós vamos falar sobre o que ela me influencia. Me leva para perto ou me afasta dos meus objetivos. Então, amanhã, aula 20 às 6 horas, estaremos aqui mais uma vez para o nosso treinamento, tá bom? Então, crie expectativa e eu te espero amanhã